antes de eu fazer uma próxima pergunta, até pra gente conversar ali, vou fazer um merchan rápido aqui, que é o seguinte, cara. Dá uma olhada no meu Instagram aí, na bio, tanto o meu Instagram pessoal quanto o Instagram da Betamax, tem o link do manual do podcast perfeito, tá? Eu criei um e-book onde eu falo sobre toda essa parada, eu dou uma passeada ali sobre os erros e acertos que você faz na hora de você criar o seu programa de podcast. Porque assim, no estúdio Betamax já passaram mais de 250 programas de podcast diferentes. Pois é, cara, impressionante. E desses 250 programas que a gente produziu, coproduziu, ajudou a produzir, transmitiu, gravou, a gente conseguiu pegar uma pincelada enorme de conselhos e de coisas que a gente viu dar certo e pegou isso e botou no e-book, cara. A gente não vende, o e-book é gratuito e ele tem o intuito de popularizar cada vez mais a criação do podcast, porque foi o que a gente falou. Muita gente começa o podcast e desiste porque acha que não dá certo. Cara, essa ferramenta já foi testada. É o melhor custo-benefício para você gerar conteúdo na internet. Seja para autoridade, seja para você diversificar e gerar conteúdo, gerar lead, tudo que você quiser fazer com podcast, você consegue fazer. Então, por isso a gente criou. Dá uma olhada lá no nosso link da bio, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Instagram da Betamax, @FabioLage ou @Betamax Produções, tem lá o nosso e-book. Baixa ele, dá uma lida e vem falar com a gente pra gente poder produzir o teu podcast. Tem uma parada que eu falo... Baixar também, não baixei ainda. Vou baixar hoje, né, cara? Eu tenho que... TDAH, desculpa, Fábio. Eu também tenho. Tem uma parada que eu falo muito, cara, e esse é um negócio que eu acho... Você lembra daquele filme do Kevin Costner, cara? É um exemplo que eu uso. É um filme merda dele, tá? Que um espírito manda ele construir um estádio de beisebol que as pessoas vão vir pro estádio. Tá. Tipo, constrói o estádio que as pessoas vão vir. E aí, as pessoas acham que podcast é essa merda. Você constrói um bagulho e as pessoas vão vir assistir. Aleatoriamente. As pessoas vão acordar de manhã e falar assim, não, eu vou lá ver o Tarcísio no Copacabana Talks porque ele é foda. Não, as pessoas não vão assistir você se você não fizer uma forma de agariar. E eu me lembro que no começo, cara, do teu podcast, você quase não fazia corte. Sim. E você continua ainda não fazendo corte direito pro teu YouTube. Já falei isso pra você também, que você poderia dar uma focada nisso. Você acha que o teu resultado melhorou quando você começou a fazer os cortes do Instagram? Total. Talvez o resultado em números melhorou. Não, sem dúvida melhorou em números, mas acho que o meu número explica muito o fenômeno Paulão, Mas ele tá maquiado ali, mas assim, digo assim... Não, melhorou pra caramba, total. Mais do que os números, eu digo, acho que é a questão da autoridade. É na questão de, tipo, das pessoas me reconhecerem como autoridade naquele podcast. Coisa que, quando eu fazia uma vez ou outra, a pessoa ficava, tu tá lá com aquele podcast, tu fez uma entrevista lá. Tipo, as pessoas olhavam, mas não sabiam direito do que se tratava. Hoje não. Hoje, com a minha frequência e com aumentar o número de cortes e tudo mais, eu sinto que as pessoas... Cara, uma pessoa esse dia me falou, eu achei que você só era podcaster, você não tinha outro trabalho, assim, então... Blogueirinho. Achei que era blogueiro, tá falando que eu sou influenciador. Gostei do título, mas ainda preciso pagar minhas contas. Então, aumentou muito a autoridade e o que eu acho que você, aumentando o número de cortes, você consegue ter previsibilidade nos seus números. Eu sei que, um Paulão vai me dar 300 mil views no Instagram, eu sei que um lutador médio vai me dar 30 mil em médias, eu consigo entender e nichar quantos eu vou ter, esse Ruiz aqui vai me dar X números, e aí eu consigo saber quanto no final eu estou tendo de volume de acessos totais de views naquele mês. E sim, eu tenho que melhorar no YouTube, cara, e o motivo é o seguinte... Custo, né? Manter um podcast não é oneroso, né? E esse é o ponto que eu ia chegar. Hoje você tem monetização do YouTube, sim, já está monetizando. Já estou monetizando. Já está conseguindo um valor que... Não, ainda é pouco. Assim. Tem patrocinador? Não, a gente tá... O que a gente... Para pegar a escala, eu acho que para entender, né? Comecei o podcast no meio do ano passado, fizemos programas soltos até o início desse ano, e esse início do ano a gente decidiu estruturar. Aí a gente contratou uma estagiária, para ela fazer os cortes. Uma produtora, né? Exato. A estagiária é uma produtora, exato. E aí, ela trabalha 4 horas por dia, né? E aí a gente contratou ela. Aí acabou que ela está em outro projeto agora, que ela teve que dedicar totalmente, aí a gente contratou outro cara. A gente está vendo de começar a fazer, talvez dobrar essa mão de obra para poder... Hoje vocês produzem quantos cortes por semana? O que a gente está tentando fazer quando o programa chega a produzir todos os cortes de horizontal, né, os cortes de 10, 12 minutos,
lançar junto com o programa no YouTube e a gente tá fazendo um short por dia. É porque, assim, eu falo, a galera negligencia demais, cara, o corte horizontal. O corte de média duração. Sim. Mas, irmão, presta atenção numa parada. O YouTube, ele te indica conteúdo o tempo todo. Você tá o tempo todo rolando aquele bagulho ali, aparecendo no conteúdo. Eu, por exemplo, eu dificilmente vou assistir um episódio na íntegra de um programa que eu não conheça, tá? Sim. É muito... Não quer dizer que eu não vá fazer, mas é muito difícil. E aí, o que acontece? Quando a gente tá assistindo um programa de 1 hora... Eu tô vendo 1h30 ali de programa de, sei lá... podcast ABC com convidado XYZ. Eu não vou parar pra ver. Agora, se for um corte de 8 minutos e tiver uma boa clickbait, cara, que este é o segredo, velho. Isso a gente tem que melhorar. Este é o segredo, o clickbait. Tem um bom... Eu vou ficar curioso pra clicar naquele troço. Eu vou falar assim, o que são 8 minutos da minha vida? Não é nada, velho. Eu vou ver esse troço aí. E aí, cara, ele vai meio que chancelar, ele vai me dar credibilidade para que eu assista aquele episódio na íntegra, entendeu? Então, assim, eu vou bater muito nessa tecla aqui, cara. Eu vou explicar, eu falo isso muito pros meus clientes, cara, inunda o teu YouTube de corte, velho. Na pior das hipóteses, você vai monetizar mais rápido. Olha só. Foi o que aconteceu com a gente, né? Porque, assim, a monetização de shorts e de... É diferente, elas são paralelas. Mas a gente foi pelo vídeo longo, a gente não foi pelo short. Mas então, se você tivesse pegou o episódio do Paulão, não sei se tu picotou ele, mas foi se tu picotou do tempo, né? Se tu picotar ele, jogar ele um monte de corte assim, aí, porra, no dia do Paulão, por isso que eu soquei o nariz do cara. Pô, foi uma luta, velho, nada demais, óbvio, ele tava ganhando ali, tava profissional. Mas ele ia falar assim, caralho, o Paulão socou o nariz do maluco. Tu vai pensar que é na rua, e aí vai clicar e vai ver que ele tá falando do maluco do Pride. É o clickbait. Não, e o corte horizontal, né? Ele é mais simples de fazer. Muito mais rápido, pô. O short, a gente sente uma dificuldade, né? Que demora pra fazer um short. O de vocês tá muito maneiro. Inclusive, eu peguei esse exemplo, porque assim, a gente dá corte pros clientes aqui, mas a gente não elabora porque é volume, né? É o corte McDonald's, pizzaria, é um negócio rápido, mas a gente tem a opção de um corte mais elaborado, que a gente tem alguns pacotes para isso, e eu peguei o teu exemplo e mandei pros editores, falei, ó, galera, como é que tá sendo o corte do Tarcísio? Isso aqui é uma parada que vocês têm que... A gente priorizou, talvez isso é um ponto legal de falar, a gente priorizou muito fazer o corte bem feito nesses últimos tempos, né? Porque tá muito maneiro. Né? Eu acho que... E a thumb também a gente melhorou. Talvez até a maldade do clickbait a gente ainda não tem muito, assim, não sabe dizer. Ainda mais o corte a gente focou. Aí o que eu acho que a gente tem que dar muito mais volume ainda, né? Nesse ponto. A gente tem fazendo um por dia ainda é pouco, né? Com a quantidade de convidados que a gente tem. E hoje a gente não tem uma estrutura de, no lançamento, fazer o corte e os shorts todos. Aí seria muito ideal, mas não dá. O que a gente vem fazendo hoje é reciclando o nosso conteúdo e botando nas outras plataformas. Ano passado, eu fui indicar meu podcast para um amigo meu, um conhecido que eu conheci numa feira, o cara falou, entrou no Abriu Spotify, bota aí o nome. Pô, só tem, eu falei, só tem no YouTube. Mas eu já te falei sobre isso. Sim. Não, hoje a gente tá. Aí ele, cara, mas eu só escuto no Spotify, eu não vejo podcast no YouTube. E aí... Eu só consumo podcast. Cara, é uma merda. Eu, assim, galera, não me ouçam, tá? Tipo assim, não faço o que eu faço. Eu só consumo podcast no Spotify. Porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Sabe? Por isso que a gente tem muito cuidado em prezar um áudio de qualidade aqui na Betamax. A gente tem... Pô, cara, todos os nossos técnicos são técnicos de áudio, porque a gente se preocupa muito com isso. Eu, inclusive, sou técnico de áudio também. Sou. Eu fiz um curso aqui no mesmo prédio aqui, no Sérgio Jackson, Home Studio, de 2020, 2019, não, foi de 2019. E aí eu prezo muito, porque você entregar um áudio de qualidade, cara, o cara vai ter aquele... Porque o áudio, o Tarcísio, ninguém repara nele até que ele esteja uma merda. Na hora que ele tá uma merda, meu irmão, acabou, sabe? E ninguém vai querer mais ouvir aquele troço, porque assim, te incomoda. E quando você bloqueia a tela do celular e só ouve, você não tá mais tendo o contato visual, pô, fica muito pior se ele estiver ruim. Fica muito pior. Eu vou te falar que às vezes até a gente aqui, porque acontece? Porque esse microfone aqui, ele é um microfone muito complexo, tá? Então, pra gente trabalhar com ele aqui no estúdio, eu preciso cortar o gás. Dele para aquela primeira geração que você tinha de microfone. Porque eu sinto que ele é bem melhor, né? Total, o áudio dele é melhor, mas ele é mais difícil. Imagina que ele assim, ele é aquele cavalo indomado, mas que corre pra caralho, sacou? AK-47 por uma Colt. Eu não sei falar sobre arma assim nesses detalhes. Vai, continua com o cavalo. Mas enfim, não, beleza, estamos falando vamos falar de arma, vamos falar sobre um M16 e um M1. AK-47. Pronto, não, mas com a 47 não, mas falando assim,
um fuzil da Primeira Guerra, um Springfield, Sim, tá bom, contra uma R-15. Tá? Então, assim, por quê? Os dois vão tirar som. Aquele lá, ele é muito fácil de operar. Ele é muito fácil de operar, muito tranquilo. Ele tem muito menos chances de dar merda. É que nem você tirar foto com o celular. Dificilmente vai ficar ruim. Mas se você pegar a câmera e fizer a mesma foto, vai ficar muito melhor. Sim. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente tá com esse microfone aqui, esse microfone ele é um microfone que requer muito áudio, ele tem muito grave, então tudo, cara, qualquer batida na mesa ele dá problema, qualquer batida aqui. Só que se a gente souber operar ele fica muito melhor. Então a gente tem que fazer toda uma operação para ele ficar legal, porque esse microfone ele era usado, cara, para gravar música, áudio. Por exemplo, o Michael Jackson gravou... Não sei qual foi que ele gravou, cara. Ele gravou algum dos sucessos dele foda com esse microfone. Ah, o mesmo? Com o mesmo modelo. Esse modelo tem mais de 50 anos. Mesmo microfone, vai ser M7B. Só que ele é um microfone que você grava ele num pedestal, com filtro pop-up, em pé, numa sala com carpete. Então você não encosta nele. Entendi. Aí você coloca isso aqui no podcast, fudeu. O cara vem aqui, faz isso. Eu fico nem Pega aí, ó. Bate aqui, ó, pra fuder tudo. E aí isso aí, cara, arrebenta o microfone. E arrebenta a qualidade do áudio. Então, pra gente compensar, a gente tem que cortar os graves. Isso é uma coisa que... E é uma parada que eu falo muito, brother. Porque quando virou a moda do estúdio de podcast, que virou uma modinha, todo mundo quis transformar. Qual foram as correntes que mais formaram o estúdio? É a galera que tem estúdio de áudio e transformou em estúdio de podcast. Ou a galera é produtora de audiovisual que pegou uma salinha e transformou em estúdio de podcast. Você aí tem dois grupos. O grupo que entende de áudio, mas não entende de vídeo. E o grupo que entende de vídeo e não entende de áudio. Então tá todo mundo fazendo cagada. A galera do vídeo tá fazendo cagada. É porque eu sempre comecei muito bem, né? Eu tô aqui desde o início. Vou te explicar por que a gente é um diferencial no mercado. Porque a Betamax ela era uma produtora que fazia DVD de show. Então a gente já entendia de áudio e entendia de vídeo. Então, assim, eu fazia... eu sou fotógrafo de formação não, eu sou de marketing, né? Mas, enfim, eu sou fotógrafo profissional. E eu comecei a ir pro audiovisual, que é uma história até bem bizarra, tá acontecendo, não tem nada a ver com essa porra, mas, enfim, vou contar rapidamente. Eu comprei uma moto, e aí eu não tinha nem filho ainda, tal, eu era casado já, mas eu já era fotógrafo, e eu comecei a viajar de moto, cara, com um camarada meu, que eu conheci num grupo de moto, e a gente começou a enfiar as GoPro na moto e ir andando e fazendo os filminhos, bro. Filminho feio pra caralho, negócio tudo tosco. E aí, cara, a gente queria começar a elaborar cada vez mais o nível da produção. Aí um dia comprou uma câmera, comprou um drone, comprou não sei o quê, e aí a gente saía pra mergulhar de moto. A gente ia de moto até Angra, mergulhava e voltava. E aí um vídeo. E aí começou a virar um vlog. Eu já era fotógrafo, trabalhava como fotógrafo, tinha nada a ver com isso. E um belo dia me chamaram pra... O Cíncio, cara. Você conhece o Cíncio, né? Sim. Cíncio é meu padrinho de casamento. Cíncio é meu amigo de infância. Ele me chamou pra fazer um vídeo da academia, do Osvaldo, que eu já treinava lá e tal. Ele, porra, vou fazer um aulão e tal. E a gente foi lá e fez o vídeo da parada. E aí a gente fundou a Betamax. E aí, de um aulão. De um aulão. E aí a gente começou... Primeiro trabalho profissional da Betamax foi gravar o DVD de 20... Olha isso, cara. De 20 anos do Banga La Fumenta. Caraca! Aquele DVD é a produção de você. O show de 20 anos no aterro no Carnaval. Tá. Aí a gente fez, foi o primeiro trabalho profissional da gente. E aí disso, cara, a galera do Banga, tinha um professor do Banga chamado o mestre de bateria, o Negão da Serrinha. Tá. Ele tava gravando um disco, a gente começou a produzir o disco dele, a parte audiovisual, dali os músicos começaram a chamar a gente pra fazer gravação, quando eu fui ver eu tava fazendo DVD. E aí a gente montou toda uma estrutura de áudio, mesa de som e microfone. Eu fui estudar áudio para poder fazer isso, contratando uma galera que entendia também. Então, quando a gente virou a chave, aí veio pandemia, uma porrada de coisa, outros tipos de trabalho diferentes. E aí a gente, cara, decidiu, já trabalhava com o mundo corporativo, fazendo evento corporativo, e aí sempre precisa muito de áudio de qualidade. Sim. E aí quando a gente chegou no podcast, que a gente quis montar o estúdio, que aí esse meu primeiro sócio saiu, entrou o Pablo, que também já saiu, mas enfim, todos continuam sendo amigos. A gente até tem um grupo, nós três juntos. Assim, eu tenho um grupo com minhas duas exes, né? Minhas duas exes. Eu tenho um grupo com as minhas duas exes. A gente já tinha uma facilidade de fazer o áudio do estúdio, porque a gente tinha experiência com áudio. E aí... E também com vídeo. Então, eu vejo muito hoje bons estúdios de áudio com qualidade de vídeo ruim e bons estúdios de vídeo com qualidade de áudio ruim. E é difícil a galera conciliar esses dois. Eu vejo uns cortes aí, cara, que é bem ruim o vídeo, às vezes, se for parar pra pensar. O áudio eu não reparo tanto, talvez, mas
Às vezes tem uns cortes que o vídeo dos caras é ruim, a qualidade, a imagem. Mas normalmente não é culpa do estúdio, não. É culpa do produtor, cara. Porque, assim... É isso. Qual que é a diferença do cara que não faz com a Betamax? Que erros que ele vai ter, tanto no áudio quanto em vídeo? Tipo, o que pode acontecer muito? O que você vê muito de erro? Cara, vamos lá. Parte de vídeo. Galera não sabe enquadrar. Tem dificuldade de enquadrar legal. Tá? A galera pega a câmera, não tem conhecimento do equipamento, não sabe botar um bom perfil de cor, não sabe fazer uma temperatura de cor eficiente, não sabe a relação obturador e frame rate. Isso é um bagulho que eu falo, caralho, meu irmão, é o básico do básico. Por exemplo, se eu tô fazendo uma transmissão, uma gravação em 30 FPS, que é frame por segundo, eu tenho que estar com a câmera em 60. Ponto, é uma regra, é o dobro, ponto, senão não vai ficar fluido, vai ficar craquelando, vai ficar engasgando. É uma parada óbvia. E às vezes eu vejo, cara, é ridículo, mas eu vejo anúncio de estúdio podcast, aí quando o maluco filma a câmera, sabe que ele faz aquele filmezinho assim, por trás da câmera aqui? Aí quando tu olha, o bagulho tá com 160. Sim. Aí tu fala assim, cara, o cara não sabe nem a relação da parada. E ele quer produzir o teu podcast. Sim, entendi. Entendeu? Então são coisas muito básicas. O áudio é mais fácil. Né? Outra parada ridícula que o nego faz. Irmão, câmera de podcast não pode ficar no foco automático. Ela tem que estar no foco manual. Você tem que pegar ali, fazer o foco bonitinho. Sabe por quê? Na primeira vez que eu fizer assim, a câmera vai seguir meu dedo. E aí vai respirar. Aí quando eu baixar, ela vai fazer o foco. Aí ela vai dar aquela... Pô, isso é muito feio, brother. Pô, você já viu a novela da Globo fazendo isso? Não existe, cara. Entendeu? Então uma parada boba que o cara vai lá e erra.